Vai Corinthians, família! Aqui é Corinthians, certo? É nóis! Salve família, aqui quem fala é o Thiago e esse é o canal aí do Torcedor do Timão. Família, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso Coringão, mas antes queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem nossos vídeos, compartilharem com todo mundo que vocês puderem. Se novo na plataforma, preciso da ajuda de vocês, sem mais demora, vamos nessa aí, família. Mano, tá ligado? Na capa do vídeo vocês viram que o título é As Mentiras que Te Contam, tá ligado? Eu vou falar um pouquinho sobre o dia do Corinthians, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões que a gente tá vendo aí dentro do Corinthians, que tem muita gente que abraça esse tipo de questão, mano. E a primeira, assim, existem várias questões aí referente ao mercado da bola. Muita coisa, muita especulação. Sempre foi mentira, mano. Nessa época do ano, quando a janela tá aberta, é um mar de especulação, cara. Às vezes dirigentes vazam notícias só pra tirar o foco do dia a dia ruim. Tem gente que realmente consegue encontrar notícias ali que vão se confirmar e tudo mais. Tem gente que fica escutando os fóruns que tem aí e tornam essas discussões de lives ou de discussões de fórum, de Twitter, de qualquer outra coisa aí, tá ligado? Tornando aquilo como se fosse uma verdade absoluta, tá ligado, mano? E cara, a realidade mano, que a gente tem que tomar cuidado com essas mentiras que a gente conta. Segundo ponto dessa história é que muita gente diz que para o Corinthians sair da crise financeira, o Corinthians tem que parar de contratar e montar um time só para não cair, para permanecer na primeira divisão. Cara, isso é uma grande mentira que dizem para vocês. Primeiro, o Corinthians tem dinheiro para poder viabilizar contratações. O Corinthians não tem dinheiro para poder brigar com os clubes europeus, como nenhum clube brasileiro tem. Mas o Corinthians tem condições de contratar e viabilizar contratações, cara. Jogadores que que tenham alto nível. O Corinthians pode. Qual que é o problema? O Corinthians ele adota um modelo de negociação que não me agrada, tá ligado, família? Um modelo que eu não gosto, que é um modelo no qual eles acabam sempre consultando os mesmos jogadores. Eles não mudam o perfil dos jogadores. Eles acabam contratando jogadores que não têm condições de jogar uma sequência muito grande de 3 campeonatos. Não tô nem dizendo ganhar os 3 campeonatos e tal, porque isso é raro, tá ligado? No futebol brasileiro é raro um clube ganhar 3 campeonatos no mesmo ano. Pode ganhar o estadual e as 2 outras copas, pode ganhar o brasileiro e o estadual, mas fazer todos os campeonatos brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil, são raras as ocasiões que isso aconteceu na história do futebol brasileiro, mano. Então não é só no Corinthians, não é só o Corinthians, o futebol brasileiro não consegue. Mas o Corinthians acaba contratando jogadores que não têm mais condições físicas ou técnicas de estar disputando as 3 competições em alto nível, mano. Então esse é o perfil de contratações que o Corinthians tem feito, que não me agrada e tem que se mudar. E muitas vezes o perfil desses jogadores, cara, que são contratados, são jogadores que acabam vindo em negociações amarradas, no qual no futuro acaba prejudicando o clube, cara. A gente viu aí o exemplo do Roger Guedes saindo. Esse é um exemplo de negociação ruim que o clube fez. O clube fez uma negociação de um jogador que rendeu, tá ligado? Ele não é o perfil de jogador que a gente fala, mas para que ele viesse, o Corinthians acabou cedendo 60% de uma negociação e atrapalhou o clube, tá ligado? Porque o clube perdeu um jogador que tava jogando bem, por mais que eu tenha muitas críticas dele. Quem acompanha o canal sabe quanto que eu critiquei o Roger Guedes, diferente de outros caras que tem por aí, que ficou chorando por causa do Roger Guedes. Eu nunca chorei por causa do Roger Guedes, nunca levantei a moral dele no ponto que essas pessoas levantaram. Então eu me sinto tranquilo para poder fazer críticas agora em relação a ele. Ele é um cara que era um bom jogador, mas ele foi super valorizado, e quando ele foi sair, porque ele estava vivendo um bom momento, o clube saiu com a menor parte dos lucros, mano. O cara teve um salário muito mais alto e ainda levou 60% da negociação, porque o clube amarrou mal a negociação. Então, mano, essa diretoria, ela amarra mal. O problema não é o dinheiro, o problema é a diretoria amarrar mal. Muita gente gosta de usar o exemplo de outros clubes. Cara, mano, é só você pegar na história. Esses clubes que estão aí na nossa frente hoje, que o nego fica aí mamando eles até umas horas, tá ligado? Flamengo, Palmeiras e tal. Mano, esses caras se contrataram desde o primeiro momento que mudou a gestão, entrou o cara que vai consertar o clube, que consertou o clube.
o cara já entrou contratando. Então é mentira que falam isso que falam pra vocês. Não abraça essas mentiras, isso é mentira, mano. Ou a mentira do Corinthians não ter dinheiro também é mentira, mano. O Corinthians tem pouco dinheiro, mas o Corinthians precisa se organizar para poder contratar melhor. Mas para isso tem que abrir um foco, tem que funcionar o Cifute para você poder contratar. O Corinthians tem que ir atrás de jogadores que venham para vestir a camisa e não jogadores para compor elenco. O Corinthians primeiro precisa montar um bom time. Para composição a gente usa a base. Outro ponto que o Corinthians precisa fazer, mano, dessas mentiras que te contam, o Corinthians vende barato porque precisa de dinheiro. É mentira. O Corinthians vende barato porque não tem capacidade de bater o pé. O Corinthians, ele aceita a primeira proposta. Dentro de um negócio, você não pode aceitar a primeira proposta. Você tem que bater o pé e pedir uma outra proposta, uma contraproposta. Eu quero pagar 5 milhões. Não, eu quero 15. Fecha em 10. Não é melhor do que receber os 5 milhões da primeira proposta? Não quero, mano. Eu quero 15. Ou você paga os 15, ou ele vai ficar aqui, ou eu vou vender pra outro clube. Bate o pé. Mas cara, senão assim não vai vender. Cara, se o clube vendeu 10 jogadores pra conseguir os 100 milhões, se ele bater o pé nas negociações, em vez de vender 10, ele vai vender 7 e vai conseguir os mesmos 100 milhões. Ele vai vender 5 e vai conseguir os mesmos 100 milhões. Ele vai vender menos. É claro, vai vender menos. Mas ele vai vender melhor vendido. Ele vai alcançar mais a meta. E aí ele vai ter com quem trabalhar com um elenco. Entendeu? Um elenco mais forte para poder trabalhar. Além também de poder ter ali uma possibilidade do clube, tá ligado? Tá conseguindo vender no outro ano esses mesmos jogadores que os caras queriam por uma quantidade maior, já que eles participaram de mais jogos. Então essa é a mentalidade que tem que ter. Precisa mudar a mentalidade de quem tá dentro do clube, mano. Então essa é uma outra situação do Corinthians, mano. O Corinthians não vai sair dessa situação se quem tá lá dentro não mudar a mentalidade. Quem tá no poder do clube não mudar a mentalidade. Então a gente tem que bater nessa tecla, mano. A base do Corinthians é muito forte, ao contrário do que as pessoas dizem. O Corinthians tem o Corinthians tem ganho poucos títulos, concordo, tá ligado? Isso é um fato. Mas a base do Corinthians é forte. A base do Corinthians tem chego em todas as finais. Em todas as finais não, mas tem chego em várias finais, mano. Então o Corinthians ele está disputando para poder se valorizar. Só que quando vai fazer negociação, quando passa pro time de cima, a gente valoriza muito mais os jogadores que estão em outros clubes do que os nossos jogadores. Eu não tô falando do diferente, tá ligado? O jogador diferente, especial é uma coisa. Agora a gente tem muitos casos de jogadores médios de outros clubes que são tratados aqui no Corinthians como gênios, tá ligado, mano? Como se fossem gênios. Pô, olha só, o cara, a gente tem que correr contratar esse cara. Cara, mano, eu vejo muita gente falar, por exemplo, cara, tá ligado, mano? Eu não gosto de citar nome, mas, pô, por exemplo, do Renier. O Renier não é melhor do que o Adson. O Renier não é melhor do que o Oliveira. O Renier não é melhor do que o Matheus Araújo. E aí, nego fica batendo nessa tecla de querer contratar um cara desse, mano. Quando ele vir pro clube, ele vem por um valor muito mais alto. Então a gente tem que começar a analisar, cara, o quanto a gente valoriza muito os jogadores da base de outros clubes, mas não valoriza os nossos próprios jogadores, mano. A gente tem que começar a avaliar melhor os nossos jogadores. Não tem nenhum super craque, mano. Não tô dizendo isso, tá ligado, família? Mas a gente tem que começar a analisar que o futebol do Corinthians tem que ser mais valorizado. A gente tem que primeiro olhar pro nosso e valorizar o nosso. Se a gente não valorizar o nosso, a gente não vai ter uma questão ali de ter um bom time. A gente vai estar sempre negociando mal. E passa também pelo torcedor, mano. O torcedor começa a pedir pra nego, esse perna de pau, desesperado, tá ligado? Com os moleques da base. E aí os caras falam, mas vocês não queriam que a gente tirasse eles de lá e tal? Então a gente negociou, cara. Tá. A gente tá sempre dando muleta pros caras, mano. É por isso que eu sempre digo aqui, cara, o Corinthians tem condições de contratar, o Corinthians tem condições de fazer mais do que o Corinthians tá fazendo, mesmo com esse elenco que a gente tem hoje. Então a gente tem que analisar essa questão que o Corinthians pode fazer mais do que tá fazendo, tem que fazer mais do que tá fazendo. E a gente tem que cobrar a diretoria para fazer melhor do que tá fazendo, mesmo estando numa situação ruim, tá ligado, família? Esse é o meu ponto. A gente tá numa situação financeira ruim, concordo.
mas a gente tem condições. O Corinthians arrecada muito, mano. Ele é o terceiro, quarto clube que arrecada mais no Brasil. E se tiver uma dedicação maior, a gente pode estar indo arrecadando mais. Isso vai voltar no primeiro ponto, que eu falei que era mentira, essa história de que precisa montar time para poder quitar. Não tem segredo para a gente poder diminuir a nossa dívida. O segredo é diminuir os gastos e aumentar as receitas. Diminuir os gastos não quer necessariamente montar um time ruim. Não é necessariamente montar um time ruim. Você tem que montar um time organizado, um time que tenha qualidade, com menos do que a gente tem gasto. A gente vê aí o Corinthians gastando muito dinheiro e outros times mais equilibrados que o Corinthians gastando bem menos do que o Corinthians, mais organizados que o Corinthians gastando bem menos que o Corinthians. Então a gente não precisa gastar muito, a gente pode fazer essa redução, a gente pode analisar que a gente não precisa contratar um jogador que ganha R$1,5 milhão, a gente pode contratar 3 jogadores que ganham 300 mil cada um, mano. Que é um alto salário para um jogador que tenha um nível maior do que a gente imagina. A gente não precisa superfaturar a nossa folha salarial para poder competir com os outros. A gente pode ter um bom time tendo uma folha salarial mais equilibrada. É o equilíbrio que falta dentro do Corinthians. Então esse é o meu ponto. E aí, o segundo ponto referente a isso, que eu digo que é mentira, cara, quanto mais longe você vai nos campeonatos, eu não tô nem dizendo brigar pra ser campeão em todos, tá ligado, família? Mas, tipo, quanto mais longe você vai nos campeonatos, mais você arrecada. Você assina melhores contratos e tal. Ao assumir que você vai ficar só pra não cair, você vai aumentar o tempo que você vai ficar sem ganhar títulos. O tempo que você vai ficar sem brigar. E não é a questão de... mas a gente já tá brigando. Sim, concordo. A gente já não tá um tempo sem ganhar títulos. Mas ao invés de ajeitar a nossa folha, ajeitar a nossa dívida, a nossa vida financeira em 3 anos brigando para ser campeão, a gente passaria a brigar há 10. Sem o rendimento que a gente precisa. E teria um impacto muito maior. E possivelmente o Corinthians cairia. Quem pede pro Corinthians montar um time para não brigar por nada, para ficar ali sem fazer nada, não contratar jogadores, tá querendo que o Corinthians caia de divisão, quer acabar com o Corinthians. Então tomem cuidado com essas mentiras que dizem para vocês, porque é mentira, mano. Isso é mentira. Quem quer que o Corinthians não contrate, quem quer que o Corinthians não tenha um time forte, quer que o Corinthians caia. Então tenham cuidado com o que vocês escutam por aí, porque é mentira. Certo, família? Família, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhe com todo mundo que vocês puderem. Sou novo na plataforma, preciso da ajuda de vocês. E é isso, família. Vamos que vamos aí. Vai Corinthians e vai Corinthians, família. Vai Corinthians, família! Aqui é Corinthians, certo? É nóis!